Oi, aqui é o Alexandre Rietti, hipnoterapeuta e treinador comportamental. Nesse vídeo eu quero conversar contigo sobre ansiedade. Mais especificamente sobre o transtorno de ansiedade. Já começa por aí uma distinção muito importante. Ansiedade é, na verdade, uma reação natural, uma resposta biológica a todo e qualquer evento que exija um pouco mais da nossa energia, da nossa atenção, dos nossos cuidados. Então, quando te depara com uma situação dessas, a tua mente, o teu cérebro manda o corpo produzir hormônios como cortisol, adrenalina, para te preparar para esses eventos, seja para enfrentar o evento ou seja para fugir do evento. É o famoso luta ou fuga. Tá? Isso é completamente normal, natural, todos nós possuímos isso como uma resposta biológica totalmente perfeita. O que acontece? Quando essa resposta está muito sensível, quando essa resposta é frequente para eventos que não são de fato um problema, não são de fato algo que vai colocar em risco a nossa integridade física ou emocional, então aí nós temos um transtorno. Temos um transtorno que a nossa mente está desregulada. Existe uma programação que está desregulada, que está agindo de maneira desregulada e atrapalhando a nossa vida. Bom, eu vou te mostrar como eu percebo isso dentro da hipnoterapia, como eu gosto de explicar para os meus clientes o que são os problemas que nós percebemos. Nós percebemos o problema a nível consciente, tá? Imagina que aqui conscientemente tu perceba esta árvore. No mundo físico, digamos assim, tu está percebendo essa árvore, tá? Essa árvore tem um nome, essa árvore é a ansiedade. Essa árvore é o transtorno de ansiedade, tá? Então, vamos colocar aqui, a árvore em si é a tal da ansiedade. Quando eu digo ansiedade, entendam, transtorno de ansiedade, tá? Essa árvore, ela produz vários frutos. Tem vários frutos nessa árvore, que são decorrência desse transtorno de ansiedade. Quais são eles? Compulsão alimentar. A pessoa passa a comer demais para voltar ao estado de calma, para voltar ao estado de prazer, de segurança. A pessoa busca no tabagismo, no cigarro, essa segurança, essa volta à calma. Anorexia, a pessoa pode parar de comer também. Vícios em jogos, vício inclusive em sexo, vício em diversão, tá? Problemas de concentração, a pessoa não consegue se concentrar para as coisas que ela precisa fazer, uma completa ausência de presença. Ela está aqui agora, mas a mente dela está lá no futuro, imaginando, sentindo e criando toda uma série de reações físicas verdadeiras. Está suando, o coração está batendo rápido, só de estar imaginando o que vai acontecer. Muitas pessoas ainda têm alguma suspeita da hipnose, algum medo da hipnose, mas a hipnose acontece todo dia, toda hora. Olha o que é a ansiedade em si, o transtorno de ansiedade. Muitas vezes os desafios não estão acontecendo, mas só de imaginar que ela vai se deparar com algum diálogo importante, alguma apresentação importante, prestar uma prova, conversar com o filho, conversar com o pai, conversar com o seu cônjuge, com o chefe, pensar nas dívidas, tudo isso já gera, através da imaginação dela, uma alucinação. Ela chega a ver a imagem, sentir aquilo e causa reação orgânica real nela. Não é curioso que a hipnose aconteça todos os dias? Isso. Então, a ansiedade em si, se tu for tratar a ansiedade através dos efeitos, dos sintomas que ela apresenta, é muito provável que tu esteja apenas arrancando os frutos, cortando os galhos da árvore, quando na verdade para mudar essa situação, tu precisa ir na raiz do problema, na raiz dessa árvore. Enquanto tu não tratar essa raiz, os frutos, a própria árvore vai continuar sendo a mesma. Os frutos vão continuar a ser os mesmos. Na verdade, faz sentido, eu sei que faz sentido. Essa é a diferença da abordagem da hipnoterapia. Em processo de hipnose, em processo de hipnoterapia, nós buscamos a raiz do problema, a causa inicial do problema. Onde foi que o indivíduo desenvolveu aquela estratégia de sobrevivência mediante situações de estresse, mediante situações de risco.
Porque veja o seguinte, ó, o problema que tu enfrentou quando tu tinha 3 anos, hoje ele pode ser insignificante, porque agora tu tem muito mais recursos. Mas na época, a maneira como tu reagiu à briga entre os pais, a qualquer tipo de ameaça que tu teve no teu ambiente, os tratos, os cuidados que tu tinha, as percepções que tu foi criando a respeito de quem tu é, do que tu merece, do que é essa realidade, do que é estar vivo, lá já começa a formar esse padrão de ou entrar em modo de luta ou de fuga, tá? Nessa primeira infância do 0, desde estar na barriguinha da mamãe até os 7 anos, tu forma esse padrão, esses paradigmas, tá? Que são as raízes de todos os problemas, também de todas as soluções, de todas as potencialidades, de tudo que está dando certo na tua vida. Não é só problemas, né? Essas raízes, essa parte que está fora da tua consciência, mas existe, são as tuas memórias, são os teus aprendizados, são as tuas emoções acumuladas, são as conclusões que tu chegou a respeito de o que é estar vivo e como devo me relacionar com a realidade. Se não fizer sentido para ti, por favor, depois coloca nos comentários para a gente trocar uma ideia. Olha só, o que eu quero te mostrar. Imagina o seguinte, ó. Imagina que essa seja a tua mente, tá? Nós nascemos com a mente assim, aberta. Uma criança, desde que está na barriga da mãe até os 7 anos, vai lá, até os 7 anos, ela vem com uma programação biológica natural de saúde, de sucesso, que é a mente inconsciente. Essa apresentação que eu estou te fazendo é a nossa percepção, é como nós, hipnoterapeutas, explicamos como a mente funciona, certo? Não é uma verdade absoluta, existem, vocês vão ver em outras abordagens, outros nomes, outras nomenclaturas. Não se apeguem a detalhes, se apeguem ao conceito que eu estou tentando passar, que eu estou querendo passar para vocês, ok? Então, essa mente inconsciente é o teu sistema nervoso central, teu sistema imunológico, toda a tua programação biológica de sobrevivência e saúde. Tá? Tudo que tu precisa para te desenvolver, um dia tu já foi uma célula, de uma célula tu virou 2, existe essa inteligência, essa programação que faz tudo acontecer naturalmente, sem que tu precise pensar. Em hipnoterapia nós não trabalhamos com a mente inconsciente, já vamos chegar lá, mas ela possui todas as capacidades, toda a programação para te trazer o estado de saúde e bem-estar. Vamos lá. Durante a tua primeira infância, até os 7 anos, tu está aprendendo sem saber que está aprendendo. Tu aprende coisas muito legais, muito boas, que vão fortalecer a tua vida adulta, vão servir como base para todo o teu sucesso, como tu aprende coisas disfuncionais, como eu falei, sobre a tua própria identidade, sobre valores, sobre quem tu é, sobre o que é a vida, sobre o que tu merece. Isso tudo, até os 7 anos, tu está aprendendo com o meio, está aprendendo com as pessoas à tua volta, sem saber que está aprendendo. As conclusões que uma criança de 3, 4, 5, 6 anos consegue formular com essa idade, forçosamente é limitada. É uma percepção limitada da realidade, é a percepção que ela consegue ter daquele momento, mas hoje nós temos como entender diferente aquele momento. Isso que a hipnoterapia faz. Ela não vai mudar o teu passado, mas tem como mudar a tua percepção sobre as conclusões que tu chegou, sobre as circunstâncias que tu foi criado, sobre o comportamento que os teus pais tinham contigo, que as pessoas que te cuidaram tinham contigo. Pode parecer que não, mas tudo isso fica registrado na tua mente em forma de memórias, em forma de emoções acumuladas. Emoções acumuladas. Como eu falei, tu está aprendendo sem saber que está aprendendo. Chegou nos 7 anos, a tua mente, vamos combinar, ela fecha. Ela fecha e tu passa a ter consciência. Aí tu desenvolve a tua mente consciente. Tua mente consciente. Agora tu já sabe. Agora tu já acredita no teu pensamento.
Vem um pensamento na tua cabeça, eu sou feio ou eu sou bonito? Eu sou uma criança feliz ou eu sou uma criança triste? Os meus pais gostam de mim, me amam, ou ninguém gosta de mim? É muito fácil fazer generalizações nessa época, tá? Então tu desenvolve uma mente consciente com base em toda essa programação, todas essas emoções, todas essas conclusões que tu chegou sem saber que estava chegando até os 7 anos, tá? O que acontece? Entre a tua mente consciente e a tua mente abaixo da consciência, o que é abaixo da consciência? É sub. Então aqui nós temos o nosso subconsciente. Nosso subconsciente, entre a nossa consciência, a nossa mente consciente e o nosso subconsciente, nós temos uma coisa chamada fator crítico. Fator crítico, senso crítico. Esse aqui é o guardião do nosso sistema. Esse aqui, o nosso senso crítico, nosso fator crítico, é o que filtra as informações que vão entrar na nossa mente, que vão entrar no nosso subconsciente ou não. Por isso que é difícil mudar um padrão de comportamento. É difícil a pessoa que quer emagrecer mudar os seus hábitos alimentares, mudar os seus hábitos de atividade física. É muito difícil para a pessoa que fuma deixar de fumar, se tornar um não fumante. Por quê? Porque não é o adulto que está fumando. A pessoa chegou à conclusão que fumar era bom, que fumar era a solução para um problema emocional quando era criança, no máximo quando era adolescente. Raramente tu vai ver algum adulto que sabe os males do cigarro começar a fumar. E o mesmo é para todos os outros padrões, tá? Então, nesse contexto profundo da mente, se cria essa estratégia de sobrevivência chamada ansiedade. A pessoa tem algum tipo de medo lá na primeira infância que vai influenciar a próxima situação envolvendo medo. Ela vai tomar conclusões, vai tirar conclusões que vão influenciar os próximos eventos, até chegar nesse grande contexto, nesse grande sintoma da ansiedade. Aí a pessoa declara: eu sou ansioso, eu sou uma pessoa ansiosa. E eu costumo dizer para meus clientes: não, você não é uma pessoa ansiosa. Você desenvolveu um padrão de transtorno de ansiedade, desenvolveu um padrão de lidar com a realidade, está sempre preocupado com o que pode acontecer. E isso, na verdade, é um dom, é uma dádiva que só os seres humanos têm. Mas, como a gente não sabe processar adequadamente, acaba se tornando um transtorno. Por que eu digo isso? Imagina um animal da natureza. O Dr. Carlos Alberto Afonso Ribeiro, médico, neurocirurgião, hipnoterapeuta e instrutor da Omni Hipnoses, ele ensina que na natureza os animais eles não ficam doentes, ou eles estão vivos, ou estão mortos, ou estão curando de feridas de combate. Imagina uma zebra que esteja pastando tranquilamente. Se ela perceber que algum leão, algum tigre está nas redondezas, instantaneamente ela vai produzir toda uma série de hormônios para fugir daquele local. Ela não vai esperar ali para ver. Ela foge, corre, empenha toda a sua energia. Quando chega no local seguro, que ela percebe que o leão não está mais causando ameaça para ela, ela vai voltar a pastar normalmente como se nada tivesse acontecido. Ela não fica pensando no leão, não fica imaginando: será que ele vai aparecer de novo? Não. Nós, seres humanos, por termos desenvolvido tanto o nosso cérebro, a gente continua processando aquela informação. No caso específico aqui, é o medo. É o medo de que algo ruim vai acontecer. Algo de que o passado, aliás, que o futuro vai ser igual ao que aconteceu no passado. Tudo isso é um mecanismo de defesa para nos proteger. Na verdade, isso é o nosso aliado. Então, a proposta da hipnoterapia é que nós demos outro significado emocional para essas experiências que nos fizeram chegar a essa conclusão de que o que aconteceu no passado vai acontecer de novo no futuro. Não necessariamente.
Não necessariamente porque agora nós temos muito mais recursos, mas tu não consegue perceber isso conscientemente. Em hipnose, nós ensinamos o cliente a rebaixar esse senso crítico, a permitir que sugestões acessem o subconsciente. Quando esse senso crítico é rebaixado, é minimizado, a pessoa relaxa, ela consegue acessar essas memórias. Ela consegue acessar, lembrar, não conscientemente, como eu já falei, ela consegue reviver aquelas situações que criaram esse padrão de ansiedade, que criaram esse grande paradigma, essas grandes crenças e essas grandes emoções, todas interligadas, que formam esse padrão consciente de ansiedade. Eu sei que pode parecer difícil de acreditar no primeiro momento. Cara, será que eu consigo? Será que eu vou conseguir acessar essas memórias? Será que eu vou conseguir mergulhar dentro de mim, descobrir onde é que começou esse meu medo generalizado? Sim, sim, consegue. Se você seguir as instruções, se você se permitir relaxar, seguir as instruções do protocolo, com certeza. Por quê? Porque essas memórias são guardadas, arquivadas em padrões emocionais. Através desse padrão emocional, do medo, da ansiedade, a gente consegue, o cliente consegue acessar onde começou esse problema. E uma vez que nós identificamos onde começou o problema, nós temos como contar uma outra história. A gente tem como ressignificar aquela história. A gente tem como tirar aquele excesso de emoção negativa e perceber as coisas como elas foram realmente. Muitas vezes eu preciso perdoar alguém que me fez algum mal, e aí entra em outra situação, outro fundamento muito importante, não é o perdão racional, é o perdão emocional, para realmente tirar aquela emoção negativa, substituir aquela emoção negativa que está gerando todo esse gatilho de ansiedade e trazer de novo a paz, a segurança para o indivíduo. No momento que tu consegue limpar essa programação negativa, no momento que tu consegue tirar essa emoção negativa, tirar esse excesso de sensibilidade, tu pode voltar ao teu estado de consciência, ao teu estado de presença, sem mais estar engatilhado por todo esse piloto automático que foi formado ao longo dos anos. Bom, espero que eu tenha conseguido passar um pouco da ideia do que eu percebo, do que é a ansiedade, como nós tratamos a ansiedade. E se sobrou alguma dúvida, se ficou com alguma dúvida, se tu quiser experimentar como funciona a hipnoterapia para resolver problemas de ansiedade, de transtorno de ansiedade e outros problemas emocionais também, entre em contato comigo, vai ter meus contatos aqui no final desse vídeo e vou ter o maior prazer em te receber aqui no meu espaço Mente Criativa e te mostrar como a tua mente pode resolver os problemas que ela mesma criou. Forte abraço, Alexandre, nos vemos no próximo vídeo. Até mais!